Que alegria estar com você a partir de agora, ao vivo, aqui pela TV Evangelizar, chegando em todo o Brasil. Que alegria! Canal digital aberto, via satélite também chegamos no Brasil, pela internet também, né? Todos os meios de comunicação. Acesse o nosso site tvevangelizar.com.br. E olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe com todas as famílias. Aqueles que estão organizados vão poder aprender mais sobre as finanças e aqueles que não estão tanto assim, nós teremos aqui indicação de livro para você. O livro Diário Financeiro do Cristão traz princípios que são técnicos da gestão, mas também uma forma de você fazer um mergulho espiritual para entender o que é que também você precisa melhorar até nas suas orações. Então fique aqui comigo, daqui a pouquinho a gente conversa com o Everton Carlos Sabu. Ele é empresário, economista e autor deste livro que vai ser a nossa indicação. Notícias do Vaticano: 4 arcebispos brasileiros receberam o palio arquiepiscopal das mãos do Papa Leão XIV nessa semana. Você vai ver quem são eles e o que o palio episcopal significa. Também vamos falar sobre um outro tema importante acerca de conversa, diálogo, que cada vez menos os membros dentro de uma própria família têm dialogado. O que está acontecendo? O que a gente precisa fazer para melhorar esse aspecto? Também vamos até o Ceará, que acaba de ganhar oficialmente uma rota turística de fé e você vai conhecer quais são essas cidades. E ainda dentro do tema famílias, vamos conversar com uma advogada para aprender a evitar conflitos familiares na divisão da herança. Então fique aqui comigo, estamos começando o programa A Vida em Foco. Bom, se nós vamos iniciar falando sobre finanças, e esse é um tema muito atual, quer dizer, o Brasil, não sei se felizmente ou infelizmente, ele ainda precisa aprender muito nessa área financeira, mas não é só a parte técnica, a gestão, que é muito importante, você certamente vai encontrar nesse livro, mas tem algo a mais, né? Que é justamente o motivo também dessa nossa conversa aqui com o Everton, que é o autor do livro Diário Financeiro do Cristão. Everton Carlos Sabu, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Carol. Prazer estar com você aqui, compartilhar um pouquinho dessa experiência desse livro, que reflete não só a nossa experiência financeira, prática, mas também a nossa experiência de fé, de conversão, de caminho com Deus e principalmente a centralidade de Deus na nossa vida. Sim. Então, muito obrigado pela acolhida aqui. Não, eu que agradeço, é muito importante, né? É bom compartilhar boas leituras. Eu acho que indicação de livro é uma preciosidade, não sei o quanto ainda as pessoas já se deram conta disso, mas de fato, né? Então, fala para mim um pouco dessa inspiração aqui, desse diário, por que ele é um diário financeiro, né? E o que esperar dele? Esse livro, ele nasce de uma proposta, né? De um caminho que Deus vem fazendo comigo, né, na minha vida pessoal. E aí nessa caminhada ele tem me levado para lugares, para experiências que se tornou uma necessidade construir essa obra. Tá. Então eu sou educador, eu sou economista, né, venho de família muito pobre e essa escassez financeira na minha vida vem desde a infância e eu não tive uma educação financeira. Acho que a realidade do Brasil hoje ela passa por isso. Sim. Nós não aprendemos sobre organizar a nossa vida financeira. E eu cresci, me tornei empresário, cresci profissionalmente, ganhei muito dinheiro, mas na minha vida faltava algo, que o dinheiro não comprava. Então, mesmo com a faculdade de economia, mesmo com tudo isso construindo, e aí vem a minha segunda conversão, né? Porque a conversão nossa é diária, mas Deus me toca, né, me mostrando a centralidade dele na minha vida. E quando eu fiz meu acampamento em Ponta Grossa, você é campista. Sou campista. Eu também sou, viu? Oh, que beleza. Já vamos que beleza. Conversar. E aí essa experiência do acampamento, eu conheci a Copiosa Redenção. E eu, empresário, bem-sucedido, né, uma vida financeira muito boa.
E aí, quando eu conheci a Copiosa Redenção, me chamou muito a atenção, porque eles viviam da providência. Sim. E não passava pela minha cabeça uma instituição tão grande viver da providência. Então Deus começou a me mostrar que existia algo a mais do que simplesmente o dinheiro ganho pelas suas condições pessoais, pela sua vontade, pelos seus planos. E a minha vida nesse momento, mexido, né? na luta, né? Mesmo ganhando dinheiro, mas muita confusão na minha vida. Faltava paz. E aí Deus fez esse caminho comigo, através da Copiosa. Depois ele nos visitou através de 2 irmãs lá de Paranaguá, que chegaram no aeroporto em Curitiba e não tinham para onde ir, não tinham recurso. Elas fomos lá, buscamos elas, levamos para casa e mais uma vez Deus me mostrou sobre a providência. E então desde lá ele vem fazendo um caminho comigo nesse sentido, sobre o dinheiro, sobre a providência. E um dia encontrei a irmã Zélia e quando a conheci falei: irmã, nós cristãos não podemos ter dificuldade com dinheiro. Porque se nós temos dificuldade é porque nós não entendemos o evangelho. Naquele momento ela olhou para mim, que ela também tinha pregações sobre a vida financeira do cristão. E eu falei: olha, porque o evangelho diz que em Mateus, amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Então se a gente ama a Deus de todo o nosso coração, tudo que a gente faz precisa ser feito com amor. E ser de forma organizada, como as coisas de Deus são, né? Em paz. E também tem a parábola dos talentos, que nos chama para colocar os nossos dons a serviço de Deus, a serviço do outro. E aí, quando eu disse isso para ela, ela me convidou para pregar o Retiro do Silêncio em Ponta Grossa. E a partir dali veio uma caminhada onde Deus começa a me mostrar, não só na vida financeira, mas na centralidade de Deus na minha vida. E aí, então, a gente começa a fazer esse caminho. Tudo que a gente faz na nossa vida precisa ter Deus no centro da nossa vida. Desde o acordar, do trabalho, da nossa entrega, todos os momentos. Amarás teu Deus de todo o teu coração. E como que a gente ama a Deus, né? Nas coisas práticas da vida. E aí Deus vem nos convidando, e aí nos chamando para missões. A gente também prega acampamento de casais, a gente prega também da formação de campistas. Deus vem nos chamando para mostrar essa providência dele na nossa vida. Nossa, e aí, bonito. A partir desse momento, dessa providência, a minha casa foi transformada, porque não é sobre dinheiro, é sobre a graça de Deus na nossa vida. Os bens materiais precisam ser organizados. Cada vez mais eu entendendo a parábola dos talentos, eu vou levantar, eu vou abrir meu dia com uma oração ao despertar e vou colocar Deus no centro e vou fazer tudo pelas pessoas, todo o meu trabalho, dele. Não só pelo dinheiro. E o dinheiro é consequência do amor que a gente coloca naquilo que a gente faz. E quando eu faço com os meus talentos, fica mais evidente. Porque aquilo que eu faço com amor, eu faço com carinho, eu faço muito bem feito, porque eu tenho o dom daquilo. E aí a pessoa alcança a excelência, renda, né? A excelência, o reconhecimento. Sim. Ela começa a experimentar o amor de Deus na vida dela, aqui nessa terra, naquilo que ela está fazendo. Sente orgulho, sente alegria. E Deus tem feito isso. E tem nos chamado para missões que a gente não fazia ideia. E esse livro, ele surge, então, de uma inspiração. Eu e minha esposa, Regiane, nós estivemos nos Estados Unidos numa missão, pregando o congresso de homens e ela pregando o congresso de mulheres. E nós ficamos lá uma semana, não só no congresso, mas também fazendo workshop sobre a organização da vida financeira. E nós não estamos falando aqui de planilha, também tem, né? Também é necessário. Mas não é só de planilha que vive um economista, né? E é isso. E muitas pessoas também não têm muita paciência com organização muito minuciosa. Então tem os perfis de temperamento que legal, você pensou em tudo isso. Pensamos em tudo isso. E lá nessa missão, o padre, quando nós terminamos, o padre olhou para nós e falou assim: olha, eu preciso de tarefa para o meu povo. Eu preciso que vocês criem algo que eles fiquem 6 meses fazendo. E aí nós voltamos para o Brasil com essa missão e nós construímos um diário
prático, porque não é um livro, né? Por isso, o diário. Todo dia tem lá um versículo bíblico, Tá. a pessoa, ela abre o dia dela, ela Deixa eu pega ver. esse diário. O primeiro dia é muito interessante, que é a organização. A gente começa com o primeiro tema, que é a organização. Porque a ordem traz a paz, né, na nossa vida. Então, se você colocar em Legal. ordem, traz a paz. Então, vem o versículo do dia, a pessoa já começa a oração do dia. Que legal. E vai chegando na... É um método mesmo, né? método. Que legal. Porque é muito difícil as pessoas... Muita gente não tem o hábito de leitura. A Mas gente tava falando disso agora há pouco, né? Que às vezes a É. gente tem que ter 10 minutos, isso aqui você faz, né? 10 minutos. 10 minutos por dia faz. Aí, ó. Tem missão Quem aí queria dentro que é o dia todo. Que é organizar É. o cômodo mais bagunçado da sua casa. É. Você tem que separar lá um sábado e organizar toda a sua vida ali, né? Naquele lugar. Então, nós voltamos dessa missão com esse objetivo. E aí, quando nós chegamos aqui no Brasil, depois disso pronto, mandamos o diário de 180 dias para lá. E aí eu pensei, por que não aqui no Brasil? Nós precisamos ter alguma coisa. Sim. Mas por que não 90 dias? Ou seja, em 90 dias, a pessoa vai fazer dia a dia essa E eu vou essa pedir para a missão. produção, eles têm um gráfico para mostrar. A gente tem um número muito grande de endividados no Brasil, mas não é só dívida, aquela dívida saudável, né? Como os economistas sabem. Nós Sim. temos muita gente que está em situação... Meu Deus, eu até converso às vezes de roda de amigos, né? Sim. O povo brasileiro está sofrendo. Eu não sei se as pessoas estão enxergando isso, mas não está fácil. Então, Exato. acho que esse é um dos caminhos, né? Para a gente começar 90 dias. Everton, eu quero aproveitar a tua presença aqui também, que além de todas as suas missões, você recebeu uma missão que hoje você começa aqui na TV Evangelizar, na Licença. madrugada, né? No Rosário da Meia-Noite. Então, você vai levar... toda essa tua espiritualidade também para você que tá aí, ó, hoje à meia-noite. Olha quem vai estar com você aqui, né? Esta grande mente com o coração aberto, rezando por você, intercedendo por você e rezando com você nessa madrugada aqui ao vivo, né? Que bom o teu sim, viu? Não é fácil dar um sim para um projeto desse. Que parabéns, viu? É isso, Deus nos chama para as missões, né? É. E aí a gente, aonde mandar eu irei, né? Então nós estamos com o coração aberto para esse momento, né, da nossa vida também. E toda E- quarta-feira você vai estar aqui. Toda ao vivo. quarta-feira Toda estaremos quarta-feira aqui. com você. Isso. Que alegria, Everton. Então, Deus abençoe os teus projetos todos, né? Muito obrigado. Esse na Evangelizar, os teus pessoais. E seja sempre bem-vindo aqui ao programa Vida em Foco, tá bom? Muito obrigado, Carol. Obrigada a você, meu querido. Um abraço. E olha, nós inauguramos o mês de julho hoje, né? Dia 1º, e com isso, uma nova etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Sabe que isso que nós estamos fazendo aqui, essa conversa, essa indicação de livros para você, esse terço da madrugada que vai acontecer, tudo isso chega gratuitamente aí na sua casa, mas porque nós temos pessoas que sustentam essa obra. E a campanha de Jesus das Santas Chagas, ela acontece todos os anos com o propósito da gente olhar, né, com esse olhar de quem cuida, de quem precisa se organizar para fazer as manutenções que são necessárias, as atualizações. Às vezes é uma troca de equipamento, às vezes esse equipamento ainda está bom, mas pode ficar melhor ainda para que a TV Evangelizar continue chegando com toda a qualidade, de dia, de noite, na madrugada, em todos os horários que nós temos com você. Então nos ajude nesta campanha de Jesus das Santas Chagas, nesta quarta etapa, fazendo a sua contribuição extra, que olha, você que vai cuidar aí das suas finanças a partir de agora, vai conseguir doar ainda mais, fazer ainda mais da caridade, porque é para isso também, né, meus queridos, que nós trabalhamos, para que a gente possa fazer o bem, praticar a generosidade e o que é mais importante do que evangelizar, do que levar o próprio Jesus Cristo por todos os meios de comunicação. Então, muito obrigada pela sua confiança, pelo seu esforço que eu sei que você faz. Nos ajude também durante esta quarta etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. E agora quero compartilhar com você essa nomeação que o Papa fez de uma irmã prefeita do Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral. Então, o Papa Leão XIV continua o legado do Papa Francisco e nomeia mais uma mulher para a Cúria Romana. Dessa vez, a irmã Alessandra Smerilli é eleita a nova prefeita do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Ela sucede o cardeal Michael
Czerny, que completará 80 anos no próximo dia 18 de julho e que desde 2022 esteve à frente do organismo Curial. Entre os desafios e temas acompanhados pelo dicastério, além da pobreza, do meio ambiente, da ajuda humanitária, do desarmamento, do comércio, das migrações, das finanças, da guerra e da justiça, soma-se nos últimos anos também a questão da inteligência artificial. O dicastério participa da recém-criada Comissão Interdicasterial para a IA. E daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre o hábito que tem preocupado os especialistas de conversar cada vez menos dentro da própria casa. Então volte comigo. Falamos sobre esse assunto, saindo com imagens de Bonito, no Mato Grosso do Sul, cidade que nos acompanha pelo site da TV Evangelizar. Você sabe, né? Considerada um dos principais destinos de ecoturismo no Brasil. É famosa pelas suas águas cristalinas, belezas naturais que atraem visitantes não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos para falar sobre o tema das famílias. E por que cada vez menos esses membros estão conversando menos entre si? Não é só uma percepção que talvez você tenha notado na sua própria casa. Existe já pesquisas de universidades a respeito desse tema. Eu vou mencionar aqui, a universidades de Missouri, Kansas City e do Arizona revelaram que estamos falando cada vez menos. Então aqui um dado, de 2005 a 2019... o número de palavras ditas em voz alta caiu cerca de 28%. Nós estamos falando de uma redução de cerca de 300 palavras por dia a cada ano. É bastante, ainda mais para mulher, gente, isso aqui, entendeu? Agora a gente precisa entender o que é que está por trás disso. Porque não é somente o silêncio. Talvez tem muitas palavras que a gente fala que realmente sejam desnecessárias, né? O silêncio é uma bênção também. Mas essa pesquisa, eu estou entendendo, e vamos falar aqui com o nosso convidado, o Lute Cristóforo, que é psicólogo. Isso aqui indica alguma deficiência, alguma falta, meu querido? Seja bem-vindo, viu? Tudo bom? Então, indica uma mudança de comportamento bem importante, bem grave, assim, né? Uhum. As pessoas estão cada vez mais conectadas, tá, né, nesse mundo virtual, cada vez mais mergulhadas no seu smartphone, falando com pessoas ou por WhatsApp ou por Instagram e tudo mais, e menos comunicativas com pessoas que são próximas, né? Então é o que eu sempre digo, a tecnologia aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Então isso que você falou da família é uma coisa muito grave que está acontecendo. Às vezes famílias assim sentam à mesa para jantar, cada um tá com o seu fone de ouvido, com o seu celular à mão e não conversam, não dialogam. Isso tem sido muito comum, né? Muito nas comum. Famílias, nos restaurantes, nas casas. Horrível. E tem afastado muito as pessoas. Relacionamentos amorosos, por exemplo, acabam indo pro vinagre por causa de um comportamento como esse. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essas pessoas que estão ali conectadas, que seja na rede social, na rede, né? Elas não sentem falta dessa conexão pessoal? Elas estão se acostumando a essa solidão, assim. Elas estão muito mais espectadoras da vida, né, do que ativas na sua própria vida, né? Então elas preferem ficar assistindo pequenos vídeos e que cada vez vídeos mais rápidos, mais curtos, isso estimulando cada vez mais uma ansiedade generalizada também, que já era o mal do século, agora está muito pior. Então associando essa ansiedade com essa hiperconectividade, isso afasta muito as pessoas e muitas delas sentem falta e vêm procurar isso na terapia, que daí é onde elas encontram alguém que as escute, que ela pode falar sobre o que ela quiser, o tempo que quiser, porque em casa elas não conseguem, até às vezes com amigos não conseguem, ninguém mais telefona um pro outro. Quando quer conversar um com o outro, manda uma mensagem, mal e mal manda uma mensagem de áudio, e quem está escutando, geralmente essa ansiedade, esse mundo acelerado, faz com que as pessoas escutem essa mensagem de áudio acelerado, ou 1.5 ou 2x, né? As pessoas não têm nem paciência de escutar aquela mensagem de áudio, foi passada com tanto carinho, às vezes,
numa velocidade normal. E isso muda muito até a intenção daquilo que é falado, né? Sim. Se você escuta numa velocidade, aquilo que é dito de uma forma tranquila, se você escuta acelerado, aquilo pode parecer grosseiro. E às vezes não é. E a pessoa que... Eu imagino que se algumas não estão percebendo, outras estão sentindo falta. Essas que estão buscando uma terapia, que estão Sim. incomodadas, talvez já tenham tentado de alguma forma mudar essa realidade. Não deve ser simples, porque nós estamos falando de hábitos que dificilmente as pessoas percebem que estão nessa inércia, né? É uma forma de uma inércia. É porque todo hábito, na verdade, ele é criado por repetição, né? Então as pessoas acabam repetindo tanto aquele comportamento de ficar olhando para aquela caixinha preta, né? Para aquela tela. E ficar com o seu fone de ouvido, geralmente, ou escutando música, ou assistindo algum vídeo, elas nem percebem que aquilo está virando um hábito. Daí as pessoas acham assim, poxa, peraí, você quer conversar? Mas eu tô ocupado aqui, escutando, vendo um vídeo, escutando uma música. E o que você diria? Sei que isso não vai ser fácil de você responder, mas você escuta muito das pessoas, você entende muito a realidade das famílias. O que seria pelo menos um início, um pontapé inicial para que essa dinâmica dentro de casa mude? Se tem uma pessoa lá que está insatisfeita, porque eu não sei se vai fazer sentido isso que eu falo, mas a pessoa ficar toda hora falando, cobrando, né? Principalmente se é a mãe para os filhos, para o marido, uma hora isso perde também a força, a pessoa fica sem poder, né, de voz. Existe alguma estratégia, algum método, alguma forma, algo que inicialmente possa causar ali, despertar pelo menos, né? Existe, na verdade, assim, as pessoas precisam, principalmente as famílias, precisam se reunir e começar a estabelecer regras e limites. Então, por exemplo, hora de alimentação, café da manhã, almoço e jantar. Regra da casa, não tem celular à mesa, né? Então, primeiro assim, todo mundo de preferência se alimentar juntos, né? Comer juntos ali, e daí, quando todo mundo acabar, cada um vai pro seu mundo, se quiser, vai pro seu quarto, vai pra sua TV mas e assiste o que mas quiser. pelo menos um momento Pelo menos fazer. Esse momento da refeição, fazer juntos e sem nenhuma conexão virtual, nenhuma conexão tecnológica, né? Conversar, perguntar como é que foi o dia, como é que tá se sentindo, como é que estão as expectativas. Isso é um bom começo, assim, para reaproximar essas pessoas. Isso falando do contexto familiar, né? Mas isso funciona para amigos, quando vão se encontrar num bar, por exemplo. Ou então para casais também. Eu vejo muitos casais em restaurantes, como você falou, até nos shoppings, cada um com seu celular e não interagem um com o outro. Então tá muito complicado. Outra coisa que ajuda muito é as pessoas perceberem que estão vivendo assim. E as pessoas estão muito desconectadas. Então eu vejo muita gente assistindo um filme, assistindo uma série com o celular à mão. Então ela tá assistindo ali alguma cena e tal, e dá uma olhadinha no Instagram, dá uma olhadinha no TikTok. Isso tira atenção, tira totalmente deve ter um monte atenção, de coisa, né? Gera uma ansiedade generalizada também. As pessoas começam a ter cada vez mais transtornos e deficiência de atenção, e as pessoas não sabem por quê. É justamente por isso. Elas estão fazendo uma coisa pensando em outra. Interessante isso, hein? Parece ser uma coisa simples de corrigir, porque você vai falando, a gente vai vendo isso, mas não deve ser muito fácil, né? Porque por causa do estímulo, da dopamina, etc. A gente podia até fazer um teste assim com as pessoas agora que estão em casa e pensar assim, você está assistindo aqui essa entrevista e está com o celular na mão? Tá olhando se chegou alguma mensagenzinha? Porque nada é tão urgente, tão grave, na maioria das vezes, que não posso esperar acabar um episódio de uma série, um filme, uma entrevista. Espera um pouquinho, põe o celular longe. Lute, deixa eu te perguntar outra coisa. Você acha que as pessoas desaprenderam a conversar pessoalmente? Porque às vezes fala assim, puxa, tá, vamos sentar numa mesa, vamos no restaurante fazer qualquer coisa. Tá, e aí, o assunto? Porque como você falou, os vídeos estão cada vez mais rasos. Você vai ficar falando o quê? Do meme que aconteceu? De uma opinião, e uma opinião que você não consegue ir a fundo. Quer dizer, será que falta um pouco de conteúdo mesmo, ou da própria como fazer essa... A gente vai ter que reaprender isso? Eu acho que principalmente é falta de conteúdo. As pessoas estão muito vazias, assim, elas não se interessam mais por assuntos realmente importantes, seja de política, seja de economia, seja de vida mesmo, né? E as pessoas querem só aqueles vídeos rápidos que elas... E eu acredito que a parte cognitiva também seja afetada, Claro que porque sim. daí a pessoa vai estudar ou vai ler alguma coisa mais densa,
ela não se anima de ir até o fim, é difícil, fica cada vez mais arrastado também, né? É o que os estudos até mostram, que é a primeira vez que, geralmente, as gerações que vão sucedendo os pais, os avós, vão vindo com um QI mais alto do que a anterior. E agora não, É né? a primeira vez que essa geração está vindo com um QI menor. Preocupante. E é justamente por isso, porque é um excesso de telas, Sim. né, um excesso de conectividade e tal, e as coisas cada vez mais fáceis, né? Por exemplo, os alunos, ao invés de pesquisar para fazer um trabalho, para estudar para uma prova, vão para um chat GPT, vão para um Gemini da vida e recebem tudo pronto. Elas não conseguem raciocinar mais sobre temas. Sim. Só que aquilo, ela consegue até fazer o trabalho, mas vai aprender sobre aquilo? Não vai. Aquilo vai esquecer em 10 minutos. Sim. Preocupante, né? É muito preocupante. Futuros profissionais, Exatamente. estudantes, tudo, né? Tudo. Não podemos perder a esperança, mas eu acho que essa conversa aqui é para acender um alerta, né? Primeira coisa, o que está acontecendo na minha casa? Porque não é no vizinho, é na nossa casa que a gente tem que olhar, Acho que né? a primeira coisa que está acontecendo comigo. Sim, Eu tenho que antes prestar ainda, atenção. né? Poxa, eu consigo fazer uma coisa pensando naquilo. Eu consigo assistir um filme, uma série, um jogo de Porque futebol, às um vezes eu jogo tenho da uma Copa coisa do para melhorar Mundo. em mim antes, né? Exatamente. E eu começo por ali. Primeiro é dentro. Tá. Primeiro assim, o que eu preciso corrigir em mim? Às vezes a pessoa acha tão normal, poxa, mas espera aí, eu tô assistindo um jogo aqui da Copa do Mundo e tô olhando se tem o WhatsApp. Não é importante o WhatsApp naquela hora. Torça pra sua seleção, vibra ali com o jogo e tal. Depois você vai ver a mensagem, vai responder a mensagem. Boa, Então olha boa. pra dentro primeiro, daí quando olhar pra dentro, começa a tentar dialogar com a família. Marca uma reunião, tentar estabelecer regras e limites, isso é importante. Legal, legal. Lute, muito obrigada, viu? Eu que pela tua agradeço. presença aqui hoje. Seja sempre bem-vindo à TV Muito Evangelizar. obrigado. Vamos agora até o Ceará, que acabou de inaugurar uma rota turística que une a fé à história. Vamos conhecer? Entre os principais atrativos ligados à religiosidade estão a estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, símbolo das Romarias do Cariri. A estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, local conhecido pela vista panorâmica da cidade. A Festa do Pau-Bandeira, em Barbalha, reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 2015, como Patrimônio Cultural do Brasil. E ainda o Mirante de Nossa Senhora da Penha, em Campos Sales, que reúne turismo religioso e vista da paisagem da região, e a concentração da peregrinação para a Romaria da Menina Benigna. A capital Fortaleza também integra a rota com o Santuário de Fátima, o Seminário da Prainha e a Catedral da Sé. Completam o roteiro monumentos históricos das cidades de Baturité, Caucaia, Canindé, Quixadá, Redenção, Russas e Santana do Cariri. Todos os pontos turísticos já são reconhecidos por lei estadual. Com esse reconhecimento de lei federal, a estruturação, a gestão e promoção de todos os atrativos contarão com o apoio direto de programas oficiais da União. Que alegria, mais motivos para visitar o Ceará e compartilhar desta fé tão viva que eles têm agora nesses 13 pontos turísticos de fé. Vamos agora para esta notícia do Papa Leão XIV, que abençoou, que fez a imposição do palio arquiepiscopal aos arcebispos de todo o mundo, nomeados nos últimos 12 meses. Do Brasil, foram 4 metropolistas que receberam a insígnia, que expressa a comunhão dos arcebispos com o sucessor de Pedro e a missão pastoral que exercem em suas arquidioceses. Esse é o significado do palio. Então, vamos aos nomes. Dom Júlio Endi Acamini, arcebispo de Belém do Pará, foi nomeado arcebispo coadjutor em março de 2025. Em 6 de agosto do mesmo ano, assumiu o governo pastoral da arquidiocese com a renúncia de Dom Alberto Taveira. Dom José Roberto Fortes Palau, arcebispo de Sorocaba, São Paulo, foi nomeado em 8 de janeiro deste ano e tomou posse no dia 28 de fevereiro. Dom Marco Aurélio Gubbiotti, arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sua nomeação também foi em 8 de janeiro deste ano e a posse foi celebrada no dia 7 de março. E Dom Mário Antônio da Silva, arcebispo de Aparecida, São Paulo, nomeado em 2 de março de 2026 e empossado em 2 de maio no Santuário Nacional de Aparecida. Esses 2 últimos, inclusive, nós fizemos entrevistas aqui no programa Vida em Foco, no nosso quadro Bispos do Brasil, que estão
estão todos disponíveis para você, separadinho para que você possa conhecer, assistir, compartilhar lá no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Vamos falar agora sobre a Nunciatura Apostólica no Brasil, que comunicou hoje que o Papa Leão XIV aceitou o pedido de renúncia de Dom Joaquim Pertines Fernandes ao governo pastoral da Diocese de Rio Branco, no Acre. E na mesma decisão, o Santo Padre nomeou Dom Antônio Fontinelli de Melo, bispo da Diocese de Humaitá, como administrador apostólico de Rio Branco. E agora nós temos recado para a sua saúde com o magnésio. É aquele recado importante para você que precisa cuidar da sua saúde. Você que está sofrendo, lidando diariamente com dores crônicas, por exemplo, artrite, artrose, fibromialgia, você que tem aquele problema reumático que dói, causa dor, às vezes as articulações, o joelho, o pé, dói tudo. Gente, vai levantar da cama, é dor da planta do pé até o último fio da cabeça. Dá para você amenizar isso daí. Eu sei que já tentou de tudo, inclusive vive à base daquele medicamento de farmácia, que funciona somente como paliativo. Você usando o magnésio quelato da Joy, consegue manter a sua saúde em dia. Isso porque ele tem ação analgésica, ajuda você a melhorar os casos de dores. O melhor do magnésio, o grande diferencial, é que ele age na causa do problema. Se a inflamação, ajuda você a desinflamar o seu corpo. Se é desgaste, ajuda você no equilíbrio do líquido sinovial, que reveste a cartilagem óssea e impede o contato de osso com osso. O frasco é novo, mas a qualidade do magnésio quelato da Joy é a mesma. A absorção rápida e você pode garantir ligando agora no 0800 591 8773. Ligou, além de você garantir hoje, ó, desconto especial. O preço de custo para você, precinho de custo, a gente vai cobrar somente o valor que é para fabricar. Vai sair mais barato para você do que aquele cafezinho que você toma todo dia. 0800 591 8773. Eu parcelo para você no carnezinho. Mando de presente o nosso cártamo da Joy, que é o poderoso seca-barriga, e vou mandar também o cálcio para melhorar a sua saúde óssea, a saúde física. Use o magnésio quelato da Joy e você vai perceber na primeira semana de uso como vai trazer equilíbrio para a sua saúde. 0800 591 8773, desconto presente, parcelamento facilitado, mas tem que ligar agora. E já que nós estávamos falando de família, a gente continua nesse tema, mas agora com dicas de uma advogada para falar sobre a herança, essa divisão, evitar esses conflitos. Então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Lunardelli, no interior do Paraná, que nos acompanha pelo site da TV Evangelizar. Cidade que ficou conhecida por abrigar o Santuário de Santa Rita de Cássia, que atrai romeiros de várias regiões do Brasil ao longo do ano, especialmente em datas comemorativas da Santa. Já eu volto. Nós voltamos para falar sobre um assunto que nem sempre a gente pensa, né? A divisão da herança. Até porque isso envolve muito da nossa parte emocional. Agora há pouco a gente estava falando com um psicólogo a respeito da falta de diálogo dentro da própria casa. Imagina um assunto em que falta para nós o próprio conhecimento. Então esse momento é para que você possa entender o que é que você vai se preocupar, de que forma que você vai abordar esses temas, se for o caso, dentro da sua casa, porque a gente vai ter ajuda aqui de uma pessoa especialista nesse assunto, a doutora Giovana Sartório, que é advogada. Bem-vinda, minha querida. Tudo bom, Carol? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. A gente fala sobre conflitos, né, na hora da divisão da herança, que é algo que não é legal da gente pensar, mas que acontece, porque justamente talvez falte as pessoas anteciparem, falarem do tema. O que você acredita que seja importante a gente, de primeira mão, se preocupar nesse quesito da herança? Carol, primeiro é lembrar que a família está em primeiro lugar, né? Um relacionamento emocional de amor, sim, ele é muito importante, né? E é estranho até uma advogada estar falando sobre isso, mas... Não, mas é bom escutar isso de uma advogada, né? claro. É importante
ter essa noção da família, do que o pai e a mãe estão deixando, o legado que esse pai e a mãe querem deixar. Então, eu acho que isso linka muito com a sua entrevista anterior, que é ter o diálogo dentro de casa. Acho que esse é o primeiro ponto, sabe, Carol? É o pai e a mãe chamarem os filhos para conversarem e já abordar esse tema que é tão difícil, que é o da sucessão. Tá. Né? Então, a conversa é o primeiro ponto. E hoje está se falando muito, Carol, sobre sucessão familiar. Na internet, no Instagram, no Esse TikTok. é o termo pesquisado, né? Super. E as Sucessão. tais das holdings, né? Então, o que tem muita gente fazendo? Organizando seus patrimônios Tá. antes do falecimento, né? Com situações de usufruto. Então, doa-se para os filhos, né? Mas com usufruto. Então, eu vou doar uma casa da praia, né? Uma casa de campo, para os filhos, para já deixar organizado. Isso fica para fulano, esse para outra, para outra. Deixa eu usufruto. trazer uma linguagem mais simples aqui. Você quer dizer, a pessoa em vida, ela está fazendo essa divisão, essa doação, entre Isso. aspas, e a pessoa continua usando, ela que Exatamente. é o dono por enquanto, digamos assim. Exatamente. É mais ou menos isso. Tá. Perfeito. Você já coloca aquele imóvel no nome de um filho, mas com os seus direitos de continuar usando. Então, Tá. você pode usar, alugar, né? Tá. Ter a renda daquele aluguel ainda para você. Então, você ainda tem um controle sobre aquele patrimônio. Tá. Essa é uma forma Tá, de isso é uma forma, imagino evitar que aí uma discussão depois, uma né? discussão e tenha também algum benefício tributário, sairia mais barato, entre aspas. A gente sabe que mexer com essas questões de herança também é custoso para a família, Super, né? Principalmente se super. for no pós-morte ali, né? Com certeza. Hoje a gente tem, cada estado tem um imposto de herança, né? E nós temos vindo aí a reforma tributária, né? Que muitos dos seus telespectadores devem ter ouvido já falar da reforma tributária. E o imposto sobre herança vai aumentar. Então, muitas famílias têm feito esse adiantamento das heranças, porque o imposto hoje é Depois que regulamentar a reforma tributária com relação ao imposto sobre aos falecimentos, sobre herança, o imposto vai ser maior. Então, algumas famílias estão buscando já uma economia, adiantando a herança em vida, Carol. Entendi. Então, tem uma economia, sim, tributária. Tá. Que ela não é visível agora, mas Sim. a longo prazo, sim. Sim. Gi, esse momento da conversa. Existe um tempo adequado, uma idade adequada? Quer dizer, vai falar com isso com maiores de idade? A gente tem que ter um parâmetro aqui, né? Sim, com certeza. Eu entendo que é uma conversa que, se a adultos. família está preparada, de adultos, tem que ter. Né? Infelizmente, a gente não sabe quando vem a nossa hora, né, Carol? Então, é uma conversa que, entre adultos, uma conversa que tem que ser tranquila, preparada, tirar um pouquinho as dores, porque o que eu vejo, particularmente nas famílias, é que sempre tem um filho que precisa de mais ajuda, né? Um filho que passou por alguma dificuldade. Então, tem que se lembrar As diferenças, né? Exatamente. E tentar esquecer um pouquinho essas diferenças, mesmo que tão difíceis, mas se prepararem. E aí, a gente gosta muito de falar hoje da advocacia colaborativa, que é ter um psicólogo, como que esteve aqui, junto, um advogado, para ter essa conversa, caso em casa seja muito difícil, né? Interessante. Então, chamar profissionais, né? Pessoal, vou começar Fazer a uma conversar reunião, sobre isso. E isso pode vir muito dos pais, Carol, ou dos próprios filhos, Tá. né? Então, os filhos já preocupados com esse futuro, chamarem os pais. Pai, mãe, vamos começar a organizar isso, né? Não com interesse financeiro, mas com interesse de manter a paz, a harmonia familiar. Eu sempre gosto de falar que planejamento sucessório é um ato de amor. Sim. É um ato de passar um legado para frente. Eu acho que isso é importante você estar falando, porque a maioria vai olhar para uma situação dessa e fala assim, não, mas aqui em casa a gente não tem problema hoje, não vamos ter depois. Só que a gente tem que considerar que, assim, é sempre inesperado. Sim. As emoções estão afloradas e quando nós estamos sendo guiados pelas emoções, a razão, ela deixa de existir. Então, às vezes, uma família que está em paz hoje, graças a Deus, mas nunca se sabe, né? Assim, uma situação, ela é muito turbulenta, ela pode ser muito turbulenta, né? Exatamente, Carol. E a gente tem uma situação, pessoal, que é o inventário extrajudicial e o inventário judicial. Quando a gente tem um inventário judicial, Carol, tende a ser um inventário que vai durar mais tempo e vai ter custos. Então, uma família que tem muitos imóveis, até nem muitos, mas alguns imóveis que são alugados. Como é que ficam esses aluguéis durante o inventário judicial? Tá. Né?
eles normalmente... Ele já está correndo, né? Já está correndo, então vai ficar um dos filhos responsável. E aí começam as discussões. O que esse filho está fazendo com o dinheiro? Esse dinheiro está no processo? Esse dinheiro está sendo destinado a quem sobreviveu? Esse dinheiro, como é que está cuidando dos imóveis? E aí começa... a falta de informação, a falta de informação, a falta de conhecimento, as desconfianças e as relações de irmão-irmão vai se perdendo. Que é o que é mais rico. Porque patrimônio, né, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Então, isso vai. Patrimônio, dinheiro, vai e volta, mas... E a relação? Sim, que é vai difícil ficar, ser né? reconstruída. Exato, e essa ela tem que ficar mais forte ainda, num momento como esse. Né? Exatamente. Gi, então me fala uma coisa. Bom, você deu um parâmetro muito importante. Ainda assim, é algo fora da realidade das pessoas. Quer dizer, sim. o próprio conteúdo, o próprio contexto dessa situação da herança. Você aconselha que, por exemplo, para responder perguntas como: de que forma será feita a divisão? Qual filho fica responsável pelo quê? Esse tipo de coisa. Deve ser exclusivamente ali uma decisão da família entre eles, ou de repente uma consultoria vai ajudar esse pai, essa mãe a pensar nisso antes de ir para uma conversa, entende? Porque nem todo mundo tem clareza de como fazer uma distribuição dessa, né? Sim, sim. Gosto de dizer, Carol, que a decisão sempre é importante que seja do pai e da mãe, que o pai e a mãe se sintam confortáveis, né, em fazer essa organização. E aí, claro, eles podem buscar um profissional para auxiliar, né, um profissional advogado, porque a gente tem outros instrumentos para organizar o patrimônio, que não é só a conversa, porque às vezes não tem conversa. Né? Às vezes cada filho está em um lugar, filhos que às vezes não se dão bem, e aí os pais têm que se organizar sozinhos, né? Então a gente tem também os testamentos, Carol, em que você pode, num testamento, colocar o que vai ficar para cada filho, né? Como será feita a partilha, se vai ser uma terceira pessoa que vai organizar esse patrimônio após o falecimento do pai ou da mãe, porque isso é possível também, né? Você indicar um terceiro para regular toda aquela relação. Né? Então, existem instrumentos hoje, e é muito legal você poder oportunizar para o seu público saber disso, que a gente pode deixar por escrito. Né? Se está de acordo, maravilhoso. Vamos fazer um documento em que todo mundo fala um pouquinho a sua vontade. Mas se não tem isso, por que não fazer um testamento? Ir num cartório e deixar já escrito? Sim. Que ajuda. Já é um início importante, né? Muito. Gi, muito. Muito obrigada, viu? Acho que para um início de conversa tá ótimo. A gente teria muito para conversar. Mas seja bem-vinda sempre aqui à TV Evangelizar. Obrigada, minha querida. Muito obrigada pela oportunidade, Carol. Obrigada a você. Vamos agora com um recadinho da Glicotrate para você. Diabetes é uma das doenças que mais preocupa os brasileiros. Por isso, esse recado é tão importante. Se você convive há anos com os desconfortos que são associados às alterações dos níveis de açúcar no teu corpo, preste atenção. Cansaço constante, formigamentos, aquela sensação de pernas pesadas, tonturas, dificuldade para dormir à noite e levanta várias vezes também à noite com aquela vontade de ir ao banheiro. E isso impacta diretamente a nossa qualidade de vida. E é pensando nisso, na sua qualidade de vida, que várias pessoas estão conseguindo incluir o Glicotrate na rotina e essa rotina se torna um cuidado a mais. Uma fórmula com origem natural. Ele vai auxiliar nos cuidados com o equilíbrio da sua glicose e ele contribui para mais bem-estar no dia a dia. Além disso, manter os níveis adequados de açúcar no seu organismo é um passo importante para você que busca mais disposição, energia e qualidade de vida. E tem mais. Para você adquirir hoje o seu tratamento, eu vou mandar um presente muito especial, totalmente natural também, selecionado para ajudar você a cuidar, lubrificar suas articulações e destravar os seus movimentos. É um benefício exclusivo para as 30 primeiras ligações. Então já comece a ligar para ganhar o seu. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Ligou agora? A condição é para lá de especial, 70% de desconto e você ainda pode parcelar sem juros em até 12 vezes. Recebe aí no conforto do seu lar. Mas atenção, porque essa é uma condição limitada. É para as 30 primeiras pessoas levarem de presente esse tratamento. É de graça. É para quem ligar já e garantir hoje o Glicotrate. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Ligue agora e saiba mais.
e você quer aprender, ensinar sobre honestidade para sua família com uma história comovente, fique aqui com a gente na TV Evangelizar, que vem aqui na nossa programação o filme Flica 3, que vai falar sobre honestidade. Muito obrigado pela sua companhia, fique com a gente aqui na TV Evangelizar. Até amanhã, às 3h30 da tarde.